vontade. Nós também temos que falar um pouquinho sobre o trabalho missionário da igreja. Nós temos um trabalho missionário lá em Cabo Verde, temos alguns desafios missionários também aqui no estado do Espírito Santo, e a gente está aí fazendo o nosso melhor por meio também da sua oferta missionária, abençoando esse trabalho missionário em nome de Jesus. Nossa intenção é, no segundo semestre desse ano, temos uma caravana, né? Vou chamar de caravana porque a gente quer que vá mais pessoas, que possam ir conosco, fazer missão lá em Cabo Verde, na África. Então, a gente gostaria que você pudesse estar conosco nesse desafio missionário. Se você puder ir, ótimo, excelente. Se você puder ofertar uma oferta de amor, né, para o trabalho missionário, estamos trabalhando com crianças, já estamos trabalhando com adolescentes e jovens, casais. O trabalho já está acontecendo lá em Cabo Verde, e a sua participação também financeira é importante para que a gente possa ter condições de fazer esse trabalho lá em Cabo Verde, na África. Temos falado com os irmãos aqui, é fácil dos irmãos averiguar o que falamos aqui do altar da igreja, porque sempre procuramos ser transparentes com os irmãos, não há nada a esconder. Então você pode conferir, por exemplo, quando falamos aqui na igreja lá de Cabo Verde, nós estamos falando da relação financeira, que o real é uma moeda valorizada em relação ao escudo, que é a moeda de Cabo Verde. Então hoje R$1 vale 17 escudos, e nessa relação nos ajuda aí a adquirirmos algumas coisas lá para a igreja em Cabo Verde, para a missão em Cabo Verde, por causa dessa relação favorável do câmbio, né? Se pegamos o real e convertemos em dólar, é 1:5 e alguma coisa. A relação de $1 para a moeda cabo-verdiana é mais de 90 escudos. $1 dá mais de 90 escudos. Se pegamos o real e convertemos em euro, dá 6 e pouquinho, um euro, 1:6, um euro para R$6. Se transformamos esse euro em escudo cabo-verdiano, dá mais de 120 escudos. Então é muito favorável a relação do câmbio para fazermos obra de Deus lá em Cabo Verde. Além da língua, eles falam português de Portugal, então a língua facilita evangelizar, facilita falar do amor de Deus, pregar a palavra. Foi o que fizemos ano passado lá, e nesse ano agora queremos retornar em Cabo Verde para estabelecer o imóvel da igreja em Cabo Verde, a missão lá em Cabo Verde. Pastor Juraci está lá com a Luciana, o Rafael também está lá ajudando, e a gente quer que esse trabalho prospere junto com o Mateus, em nome de Jesus. Então não podemos não falar e jamais esquecermos do trabalho em Cabo Verde. Eu quero lhe pedir, onde você está, se feche seus olhos comigo, vamos fazer uma oração. Eu vou lhe contar antes o motivo. Não é para o Cabo Verde, eu sei que você já ora para o Cabo Verde, mas eu quero orar com você para Portugal. Portugal, nesses últimos 15 dias, passou lá um vento mais forte, né? Houve uma inundação muito forte, houve destruição, uma coisa assim que não tinha acontecido em Portugal. A região de Leiria, região do Porto, uma chuva muito intensa. Lá em Porto, tem um local chamado Ribeira, que é pertinho do rio, né? Ribeira do Rio, né? Fica bem pertinho do rio, uma cachoeira de água de chuva ali, lá naquela praia famosa, pelas ondas gigantes, Nazaré, né? A areia da praia, irmãos, invadiu, a água da praia invadiu a cidade, inundou, trouxe prejuízos, mortes. Foi 15 dias aí de bem tensos lá em Portugal. E uma coisa interessante que está acontecendo agora em Portugal, e havia um preconceito em relação aos brasileiros lá, e esse preconceito começou a ser combatido agora de uma forma muito interessante, porque com a destruição precisou de trabalho voluntário. Quem foram os voluntários? Brasileiros. Os brasileiros estão ajudando a reconstruir telhados, a limpar as ruas da cidade, a ajudar na manutenção lá, junto com os portugueses e outros povos. Mas a ênfase dos jornais lá em Cabo Verde, lá em Portugal, a ênfase dos jornais é o envolvimento solidário do povo brasileiro. Então isso é muito bom. Eu queria que você orasse comigo agora, fechar os seus olhos.
fazemos uma oração por eles. Pai, a tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Assim como o Brasil, que temos orado pela nossa nação, Cabo Verde, temos orado por Cabo Verde, também queremos orar por Portugal, Senhor. Momento de crise, Senhor, momento de destruição, de morte, de prejuízos. Te pedimos, Pai amado, tenha misericórdia daquela nação, que haja um mover do Espírito Santo sobre aquele país, Senhor, que as igrejas possam ser agências de salvação naquele lugar, Senhor, e que vidas sejam salvas. Senhor, consola o coração de quem perdeu pessoas amadas, consola o coração de quem teve prejuízos materiais e financeiros. Abençoa Portugal, é o nosso pedido, é a nossa oração como igreja, como descendentes que somos do povo português, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento de oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1. Um versículo bem conhecido. Vou ler o versículo 8 e o 9. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, que o Espírito Santo continue falando com cada um de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O tema da mensagem está aqui atrás: não cometa o mesmo erro. O tema do ano, vou sempre falar sobre isso, é 2026, ano da mudança. Eu quero que você volte comigo lá em 1 João, no capítulo 1, e há duas palavrinhas aí que eu queria dar para você um sinônimo. Diz assim a Bíblia, no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo. Eu quero parar nessas duas palavras: fidelidade e justiça. Vivemos um momento bem complicado, bem difícil, como nação, como povo de Deus, num país idólatra. Vivemos um evangelho que é divulgado em redes sociais, que não é o evangelho da palavra. Nós temos muitos falsos profetas, aí se arvorando de seguidor de Jesus, de pregador da palavra, mas a sua pregação é veneno na panela, não é a verdade. E daí vem muitas das mazelas que a igreja evangélica do Brasil tem vivido. Passamos agora o momento político, está começando aí essa corrida política. Já estou sendo assediado por políticos querendo vir aqui na igreja para falar à igreja, e a gente corta. Os irmãos me conhecem. Se você ainda não me conhece, esse altar aqui, irmãos, é para pregar a palavra. Esse altar aqui não é de política, não. Ele pode ficar na porta da igreja ali, distribuindo santinho, mas da porta para dentro, aqui é a palavra de Deus. Eu tenho muitos amigos políticos, vereadores, prefeitos, secretários, conhecidos até, fazem parte de governos, e que me procuram, especialmente lá em Vitória, por ser a capital. Então eles têm um olhar muito grande para a igreja lá de Vitória, para a igreja aqui de Vila Velha. Já me procuraram, querendo marcar reunião, querendo conversar. Conversar não dói, né? Então a gente vai conversar, né? Mas a gente sabe até onde vai com eles. Mas infelizmente vivemos uma confusão. Igreja, irmãos, povo de Deus, não é curral eleitoral. Você é cidadão como eu, você tem o seu título de eleitor, você vote em quem você quiser votar. A escolha é sua. Não serei eu ou nenhum outro líder cristão que vai direcionar seu voto. Você tem que votar com as suas convicções. Você tem que votar segundo a sua avaliação.
Vote segundo o filtro da palavra. Sejam pessoas tementes a Deus, sejam pessoas que amem o Senhor, sejam pessoas que tenham um temor a Deus, que caminhem por valores cristãos que nós defendemos, que você defende. Então há um filtro aí que você faz. Você não precisa ser carregado no colo e indicar você vote nesse ou vote naquele. E essa confusão tem tomado a igreja de roldão, né? Se você diz que você é cristão, você é bolsonarista. É a primeira frase que ele nos fala, né? E essa conta não funciona assim, né? 1 mais 1 nesse caso não dá 2. O fato de sermos conservadores não quer dizer necessariamente que apoiamos esse ou aquele candidato. Cada um é cada um. Quando falamos, irmão, de pecados, o texto vai falar de ser fiel e justo. Quem é fiel e justo? Deus. Deus é fiel e justo. No lugar de fidelidade, eu queria que você pensasse comigo a seguinte frase: cumpre promessas. Vou ler de novo então, substituindo, hein? Se confessarmos os nossos pecados, Ele cumpre promessas. Fidelidade é isso, é cumprir promessas. Alguém já disse que na Bíblia tem mais de 5.000 promessas. Eu não quero 5.000, quero só algumas. É muita promessa. Mas eu sei que você tem necessidade. Eu sei que você busca em Deus alguns milagres, algumas bênçãos, que algum dessas promessas se cumpram na sua vida. Mas o texto está falando que Ele é fiel, que Ele cumpre promessas. Também vai dizer que Ele é justo. Justo quer dizer, substitua aí, faz o que é correto. Ok? Então vou ler de novo esse versículo fazendo essa substituição. O texto vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele cumpre promessas. Ele cumpre promessas. E Ele faz o que é correto. Ele faz o que é certo. Deus não vai abençoar a gente fazendo coisas erradas. Deus não vai abençoar o pecador. Deus vai nos abençoar, e a condição começa no início do versículo: se confessarmos. Há uma condição. Se você confessa os seus pecados, então Deus vai se manifestar na sua casa, na sua vida, como um Deus que cumpre promessas, como um Deus que faz o que é correto para você. Mas há uma confissão que vem antes. É necessário reconhecer que erramos. É necessário confessar que pecamos, porque de fato fazemos isso no nosso dia a dia, né? Quem aqui que não peca? Quem aqui que não pecou? Então precisamos estar debaixo de confissão. Precisamos estar com essa consciência muito clara no coração da gente, que se nós abrigarmos pecados, o Senhor não cumprirá promessas. Se não confessarmos os pecados, o Senhor não vai fazer o que é correto em nossas vidas. Então, olhar para a sua história, olhar para o que está acontecendo com você, você precisa verificar se você tem colocado diante de Deus seus pecados, se você tem confessado os seus pecados. A Bíblia vai falar que não basta só confessar, tem de confessar e abandonar, confessar e deixar de lado. Esse é o desafio que vivemos nesse século, que há um evangelho sendo pregado aí, de que a graça de Deus supre tudo, que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Você já recebeu Jesus como o seu Senhor Salvador, você está salvo, você vai para o céu, você foi batizado nas águas, vá viver a sua vida do jeito que você quiser. Esse evangelho é mentiroso, esse evangelho não é do reino, esse evangelho não é de Jesus. Desde quando a igreja se estabeleceu no mundo, que tentam infiltrar doutrinas, ensinos, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. Jesus fala de arrependimento. Jesus, eu acho essa frase linda que eu vou falar para você. Sempre que posso, eu falo essa frase, que é a seguinte: o Evangelho não quer mudar ninguém. O Evangelho não quer transformar ninguém. O Evangelho quer fazer pessoas novas, que você nasça de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Importa nascer de novo, Nicodemos, nascer de novo, né? E é isso que o Evangelho faz, nascer de novo. E quando nascemos de novo, é zerada a nossa ficha.
Os nossos pecados são todos perdoados. Somos santificados pelo sangue de Jesus e podemos então caminhar em novidade de vida. Só que no nosso dia a dia, a palavra de Deus vai nos ensinar, nós estamos num processo de um trabalhar do Espírito Santo na vida de cada um aqui. A perfeição só quando chegarmos no céu. Enquanto estamos aqui nessa terra, vamos escorregar aqui, vamos escorregar ali. Pecado é acidente, pecado não pode ser prática. É essa mudança que Deus fez na sua vida, na minha vida. Pecado não é mais um costume. Pecado já é mais de uma tradição familiar. Pecado não é mais uma hereditariedade espiritual. Pecado agora, por causa de Jesus, porque você recebeu Jesus como seu Senhor, seu Salvador, o pecado agora é acidente. Escorreguei, errei o alvo. Pecado é isso, é errar o alvo. Então, quando o apóstolo João escreve, se confessarmos os nossos pecados, há uma condição aí, eu confesso. E quando eu confesso, o que acontece? Deus se revela cumpridor de promessas. Deus se revela fazendo o que é certo. A pergunta que eu lhe faço nessa noite, em nome de Jesus: as promessas do Senhor estão se cumprindo na sua vida? O que Ele falou pessoalmente contigo, o que Ele revelou ao seu coração, por meio da palavra, de uma pregação, de uma ministração, através de um sonho, de uma visão, tem se cumprido na sua vida? Se não está se cumprindo, se não está acontecendo, obviamente que o diabo, ele cria obstáculos, né? A Bíblia fala que ele anda em derredor, como um leão que ruge, é verdade, mas ele não tem poder para tocar naquele que nasceu de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então você deve olhar para o seu coração, prescrutar o seu coração, como Davi falou, né? Ele falou para Deus assim: Senhor, prescruta o meu coração, vê se há algum caminho mau, mas não tira de mim o seu Espírito, porque é justamente o Espírito Santo que vai nos convencendo, vai falar no nosso coração: olha, você pisou na bola, você pecou, você errou, se arrependa. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, escreveu o próprio João. Então precisamos, irmãos, olhar para nossas vidas. Esse é um tempo de Deus realizar grandes bênçãos na sua casa, grandes bênçãos na sua família. Deus quer fazer grandes obras na sua vida, na sua casa, mas é necessário cumprir essa condição. É necessário que você esteja atento à condição da palavra. Você quer que seu marido se converta? Você quer bênção material no seu lar? Você quer saúde no seu corpo? Você precisa confessar seus pecados. Você precisa se voltar para Deus e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, me ajude. Espírito Santo, me ajude a não cometer o mesmo erro, a mudar. E nesse sentido, eu quero que você vá comigo no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, no capítulo 21, está logo depois, 5, 6, acho que é o 7º livro do Velho Testamento, se você for folhear aí a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 21, deixa eu lhe dar uma introdução aqui, aliás, capítulo 20, do capítulo 20 ao capítulo 23 de 1 Samuel, esse trecho da Bíblia vai nos narrar a perseguição do rei Saul sobre Davi. A Bíblia, os estudiosos dizem que nesse trecho da Bíblia estão 21 momentos em que Saul perseguiu Davi, e 2 momentos em que Davi podia ter matado Saul e não matou. Nessas 21 vezes, eu quero usar a frase aqui, Saul cometeu o mesmo erro. 21 vezes. Em alguns momentos ele disse para Davi: Davi, meu filho, eu não quero te matar não, me perdoe. Mas 3, 4 vezes ele demonstrou, entre aspas, um certo arrependimento, mas depois ele voltava e tentava matar Davi. Tentou matar Davi atravessando ele com uma lança,
tentou matar Davi, colocando ele para buscar um dote para a filha dele, que iria casar, Mical, iria casar com Davi, Mical, filho de Saul, e Davi então colocou um dote para Davi: Davi, mate 100 filisteus, traga o seu prepúcio, e eu lhe darei minha filha em casamento. Só que ele estava errando, porque quando Davi matou Golias, a promessa era: quem matar o gigante Golias, casará com a minha filha. Então Saul estava errando mais uma vez. E Davi era uma pessoa tão ligada em Deus, que ele não só matou 100 homens, ele matou 200 homens. Ele dobrou o dote, né? Ao invés de 100 prepúcios, entregou 200 prepúcios. E assim, do capítulo 20 ao capítulo 23, você vai ler esses episódios em que Saul tentou matar Davi. Eu quero ler só um desses episódios, que está no capítulo 21. Diz assim, versículo 30. Então, é 20, 30, tá bom? Eu falei 21, mas é 20. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Foi essas palavras de Saul. Ele intencionava matar Davi. Ele estava falando sério. Havia uma inveja, né, da parte de Saul. A motivação no coração dele existia, mas nós estamos falando de uma pessoa tirar a vida de uma outra. Nós estamos falando de um rei que foi muito abençoado por Davi. Davi enalteceu o reinado de Saul. Saul se tornou um rei vitorioso por causa de Davi, porque Deus usava Davi nas guerras. Então veio uma musiquinha: Saul vence os seus milhares e Davi vence os 10 milhares. Tudo isso foi gerando inveja no coração de Saul. E Saul então decide matar Davi. Quando nós não confessamos o pecado, irmão, nós estamos matando alguma coisa. Quando nós mantemos pecados ocultos no coração, nosso dia a dia, a mulher não sabe, o marido não sabe, o pai não sabe, o irmão não sabe, o chefe no trabalho não sabe, seus vizinhos não sabem, o pastor da igreja não sabe, os irmãos não sabem, mas Deus sabe. Não tem como enganar Deus, não tem como se ocultar de Deus, não tem como fazer algo errado e pedir para Deus abençoar o errado. Não há como. Foi o que Saul tentou. Saul tentou, junto com o profeta Samuel, que Deus o abençoasse, que Deus abençoasse o erro que ele tinha cometido de oferecer um sacrifício que não era função dele de fazê-lo. Quem tinha que oferecer o sacrifício era o profeta Samuel. E Saul então ofereceu um sacrifício. Samuel chegou, ele quis que Samuel o abençoasse. Ele falou: Deus não vai te abençoar, pelo contrário, Deus vai tirar o seu reino e vai dar para outro melhor do que você. Quando não confessamos o pecado, irmão, nosso coração vai endurecendo, vai se acostumando. Vivemos uma sociedade que normalizou o pecado, uma sociedade que normalizou o errado, normalizou uma vida errada. Eu estava vendo o testemunho de um rapaz, semana retrasada. Eu falei: ai meu Deus, essas coisas acontecem comigo, né? Tá vendo, aconteça com você também. Alguém foi lá, fez um pix de 200 mil reais para ele. Com aquele dinheiro na conta dele, ele ficou sem saber o que fazer. O que eu faço? Rapaz humilde, 200 mil ia fazer uma enorme diferença na vida dele. E aquele rapaz ficou encucado com aquilo. Ele foi no banco saber o que tinha acontecido, né? E lá no banco ficou sabendo que uma determinada pessoa fez um depósito indevido na conta dele. Ele não pensou duas vezes. O gerente entrou em contato com a pessoa foi na agência e ele fez o pix de volta, de 200 mil de volta para a pessoa. E aquilo mexeu tanto com o coração daquele homem, daquela família, que deu a ele 20 mil reais
de 10%, né? 20 mil reais de gratidão pelo caráter daquele jovem. Mas, irmãos, caráter, essa atitude tem que ser normal e não uma exceção à regra. E é exceção hoje. Fazer o que é certo nesse país é exceção, né? É exceção. É essa normalização do erro, normalizar o pecado e nos querer fazer aceitar isso como regra, como comportamento cultural, social, o que for. Mas a Bíblia fala que é pecado, o que é santo é santo. Não misturar o santo com o profano. E essa confissão, ela tem duas formas de acontecer. Ou nós espontaneamente confessamos, ou a situação vai ficando cada vez mais estreita, cada vez mais apertada, cada vez mais difícil. Por isso que João vai dizer, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele cumpre promessas, Ele é justo, Ele é correto. Então Ele vai cumprir a promessa dele da sua vida. Quando a gente olha para a Bíblia, você vai encontrar N pessoas que confessaram seus erros e pecados, e Deus mudou a história delas. Você deve conhecer pessoas assim. Você também deve ter sido alguém assim, que um dia carregou pecados, que um dia viveu praticando pecados, se entregou para Jesus, a sua vida mudou da água para o vinho. Você passou a viver num novo momento da sua vida, menos peso sobre você, seu coração mais aliviado, sua vida mais leve. Você deve estar sentindo essa verdade, porque ela é espiritual. Quando vamos ao Novo Testamento, irmão, nós encontramos pessoas também assim, que continuam cometendo os erros, os mesmos erros. Você vai ler lá, por exemplo, em Atos capítulo 5, vai narrar a história de Ananias e Safira, um casal, que eles se combinaram de contar uma mentira, e eles combinaram a mentira. Depois, primeiro ele conta a mentira para Pedro, ele morre. Chega a mulher dele, Safira, Pedro questiona ela conta a mentira também, e morre também. Porque, irmãos, o salário do pecado é a morte, mas, uma vírgula aí, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um gratuito que exige uma condição: se confessarmos. É um gratuito que está atrelado a gente se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero cometer os mesmos erros. Eu não quero, Senhor, cometer os mesmos erros, porque eu vou viver os mesmos sofrimentos, e quem sabe até piores. Então, eu sei que você é uma pessoa inteligente, eu sei que você é uma pessoa que conhece a Deus, eu sei que você está me ouvindo, que o Espírito Santo está falando no seu coração. Você está aí refletindo: poxa, minha vida não está prosperando, será que é por causa disso? Será que tem alguma coisa no meu coração que eu não confessei a Deus? Será alguma coisa que eu fiz que entristeceu a Deus? Será alguma coisa que eu estou fazendo que está entristecendo o Espírito Santo? Essa é uma avaliação que é sua. É você com Deus, é você com o Senhor. O que você deve nessa noite dizer para você mesmo: eu não quero cometer o mesmo erro. Se eu quero mudar, eu não posso cometer o mesmo erro. Se eu quero viver uma nova vida com Deus, eu não posso cometer o mesmo erro. Como marido, como pai, como filho, como irmão, como profissional, como cristão, como estudante, eu não posso cometer os mesmos erros. Senão viverei as mesmas mazelas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Uma vez uma jovem perguntou assim: pastor, o que eu faço primeiro? Eu quero mudar de vida. Eu falei para ela: tem um nome complicado? Eu disse a ela: fulana, uma coisa que eu aprendi com Deus é que quando eu me aproximo dele, vejo quão pecador eu sou e quão santo ele é. E quando eu percebo isso, eu me envergonho. Me envergonho porque eu sei de coisas na minha vida que eu preciso abandonar, que eu preciso mudar. E quando me aproximo do Senhor e confesso a Ele, Ele vem e coloca uma água em mim e me lava, tira toda a imundícia. A Bíblia fala de tirar vestes sujas, de colocar vestes limpas. A Bíblia fala no Apocalipse das nossas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. A Bíblia fala do perdão que vem da parte do Senhor. Eu disse para ela:
acerte primeiro a sua vida com Deus. E de tabela, como consequência, a sua vida financeira vai ser abençoada, seu casamento vai ser abençoado, sua vida afetiva vai ser abençoada com seus pais, com seus irmãos, seus estudos vão ser abençoados, porque você colocou em ordem a sua casa, você colocou em ordem na essência, que é se confessarmos os nossos pecados. O Espírito Santo, irmãos, ele não vai forçar a porta do coração de ninguém. A condição está dada. Se é você que quer, se você não quiser, segue sua vida. Ninguém é colocado uma faca no pescoço para dizer: confesse seu pecado, confesse seu pecado. Na nossa história como nação, houve um tempo em que na lei, quando alguém estuprava uma mulher, ele é um crime, mas se ele casasse com a mulher estuprada, deixava de ser crime. Interessante, né? Um dia tinha isso na nossa lei, isso foi removido da lei, isso não existe mais. Quando a gente obedece a palavra, nós desfrutamos dos benefícios da palavra. E eu creio que para mim, e eu creio para você também, que o maior benefício que a gente pode ter por meio da palavra é a nossa salvação em Cristo Jesus. Fechar nossos olhos aqui e abrir nossos olhos na glória, na presença do Senhor. Você deve ter visto aquele caso de um senhor de 60 anos, na Terceira Ponte, indo para sua casa, contador, no final do seu dia de trabalho, um carro entrou naquela mão da Terceira Ponte, onde são da moto e caminhão, bateu nele, jogou ele para fora da ponte, e esse homem caiu lá de cima e morreu. Ele deixou uma família, esposa, filhos, e me parece que ele era membro da igreja Maranata cristã. Mas eu fico pensando, irmão, será que ele saiu de casa aquele dia: hoje vou morrer? Você já parou e fez isso? Vou sair de casa hoje, me arrumar, hoje vou morrer. Não, né? Ninguém pensa nisso, né? Ninguém imagina isso. Mas a morte é real. Para mim e para você. A morte é real. Se você fechar os seus olhos pela morte, você vai abrir seus olhos na glória, ouvindo de Deus. Entra, bendito do Senhor, nas mansões celestiais que o Cordeiro de Deus preparou para você. Você vai ouvir isso. Quando eu penso, irmão, na salvação, que é um dom de Deus, que é graça de Deus, eu fico vendo quão amoroso Deus é por cada um de nós. Porque Deus não nos ameaça: se você não me aceitar, você vai para o inferno. Que ameaça é a gente que prega, né? Mas Deus não ameaça ninguém. Você já parou para pensar sobre isso? Por que minha vida não está prosperando? Por que as coisas para mim são tão difíceis, mais complicadas? Será? Você pode especular isso? Pode ser que haja um pecado não confessado. Pode ser que haja algo que você está fazendo que está entristecendo ao Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, irmãos, com todas as letras: não entristeceis ao Espírito Santo. E o que entristece o Espírito Santo? O pecado. Eu lhe convido nessa noite, em nome de Jesus, a não mais fazer, a não mais cometer os mesmos erros. Como você, eu também erro. Como você, eu também falho. A minha oração para Deus todos os dias da minha oração, eu falo assim com Deus: Senhor, me ajude a acertar mais e a errar menos. É a minha oração, todos os dias eu faço essa oração a Deus. Digo: Senhor, me ajude a acertar mais e errar menos. Se há alguma brecha na minha vida que o diabo está usando para atrapalhar minha caminhada, Senhor, me revela, eu te confesso. Ainda que eu não saiba, eu confesso ao Senhor, porque eu não quero que o diabo tenha nenhuma vantagem contra a minha vida. Vamos ficar em pé, vamos falar com o Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele cumpre promessas, Ele faz o que é certo.